Irmão, quando você tem uma vida no altar com Deus, o Senhor, Ele revela até o futuro. E o Senhor está me revelando algo lá na frente, referente à igreja e ao ministério. Referente a pessoas. Deus vai levantar pessoas novas nessa obra. Aleluia, Deus. Deus já confirmou que Deus está querendo amadurecer pessoas. E tudo que está acontecendo na sua vida, se você não se deixar levar e você permanecer, você vai ter vitória, porque você vai chegar lá na frente mais maduro, mais capacitado. Então, irmão, nós temos querendo levantar soldados aqui para uma grande peleja. O Senhor, Ele tinha me dado uma palavra, mas Ele mudou. Nós vamos para o livro de Neemias. Eu quero falar com você sobre Neemias. Neemias, capítulo 1. Neemias era um judeu, mas ele estava exilado. O que é exílio, irmão? Ele estava como um prisioneiro numa terra que não era dele, numa terra estrangeira. Não. Aleluia. E ele estava servindo um rei. Ele estava fora da sua pátria. Por quê? Mas não porque ele quis, porque ele foi fazer uma viagem turística. Eles foram presos e foram levados como escravos para uma terra que não era dele. E de servo do Senhor, porque Deus, ele fala que o servo do Senhor, ele é chamado de príncipe e de princesa. Quem tem noção que você é príncipe e princesa nessa terra? Aleluia! Então não deixe que o inimigo ele venha falar que você não é, você é. Você tem que saber o lugar que você ocupa na presença de Deus. Para de se fingir de coitado, de achar que você é o menor da tua casa. Tome um posicionamento com Deus. De príncipe ele foi escravo, mas ele era escravo diante dos homens, mas continuava sendo príncipe diante de Deus. Porque os escolhidos de Deus, ele pode estar em qualquer lugar, em qualquer situação. O Senhor, ele não esquece. E de príncipe ele se tornou um copeiro do rei. Ele estava a serviço de um rei. A palavra de Deus fala, no capítulo 1, que Neemias ora a Deus. As palavras de Neemias, filho de Acalias, sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, que estava ele falando, em Susa, na fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntando-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram no cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que ficaram no cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém está fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu as palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus do céu. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante a ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos teus filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu, a casa do meu pai, temos pecado. Quem pode dar um glória a Deus? Aleluia. Neemias, ele recebeu a visita dos seus irmãos. E os irmãos chegaram na presença de Neemias enquanto ele estava orando. Porque todo aquele que ora tem uma resposta. Neemias, ele estava em oração com Deus, porque ele estava exilado numa terra que não era dele, mas a comunhão dele permanecia. Ele não tinha perdido a comunhão dele porque ele não estava no templo, ele não estava na tua cidade, ele não estava com a tua família. Hoje Deus está falando assim, tem pessoas
que elas saem da igreja, mudam de endereço e elas perdem a comunhão com Deus porque não estão mais naquele lugar. Deus. Ou porque pessoas da família a qual elas congregavam deixavam de ir para a igreja e a pessoa já não vai mais. Ah, eu não vou mais, sabe por quê, irmão? Porque meu marido, ele se afastou. Eu não vou mais para a igreja porque a minha irmã não vai para a igreja. Eu não vou mais para a igreja porque o pastor da minha igreja mudou. Neemias, ele não perdeu a comunhão. Ele estava em comunhão. Ele estava como preso. Ele podia estar reclamando, né, da situação, porque ele estaria num lugar onde ele não queria e ainda sendo escravo, servindo a alguém que ele não conhecia e que era obrigado a servir. Mas ele estava ali cumprindo o papel dele, não somente de servir a Deus, como ele estava sendo servo de um rei. Aleluia. Enquanto ele estava em oração, chegaram os irmãos dele e ele perguntou como é que estava a cidade a qual ele morava, como é que estava o templo, que era a igreja. E eles deram a notícia que a cidade estava em grande miséria. A cidade onde ele adorava a Deus, a igreja onde ele buscava, a igreja onde ele louvava, tinha sido destruída. E estava em grande miséria. E naquele momento ele se lamentou. E ele orou, ele chorou. Houve ali uma tristeza profunda na alma daquele homem. Ele se abateu profundamente. Mas enquanto ele estava orando ao Senhor, ele levantou um jejum pela vida daquelas pessoas que foram levadas cativas. Ele levantou um jejum por aquele ministério ao qual ele tinha congregado. E outra hora era um templo cheio de pessoas onde louvavam e adoravam a Deus e faziam as suas adorações e súplicas. E ele adorou o Senhor. Ele orou, ele chorou e ele jejuou por aquela cidade. Aleluia. Sabe por que muitas pessoas não conseguem receber nada da parte do Senhor? Porque elas não conseguem sequer orar em prol de uma causa a qual muitas pessoas já têm ajudado você, em prol de um ministério, em prol de um projeto, em prol de uma intercessão de um grupo. O que é um grupo de intercessão? São pessoas que ficam aqui na frente orando pela sua vida. Só que às vezes você só está esperando a oração que sai da igreja, do altar. Mas o trabalho da igreja, de pessoas que estão aí sentadas também, é estar intercedendo pelo seu ministério. Intercedendo pela vida da sua pastora, que está trazendo a palavra para você. Intercedendo pela vida do corpo de obreiro. Intercedendo pela vida do grupo de louvores, das crianças, das mulheres. Glória a Deus. Tem pessoas, irmão, que só vai valorizar quando perde. O templo já havia sido destruído. Não tinha mais lugar de congregar. A cidade toda tinha sido invadida. E eles estavam cada um espalhado em muitos lugares. E quando ele levantou essa oração e esse clamor, ele não sequer pediu perdão pelos pecados dele. Ele pediu perdão pelo pecado do povo. Deus, aleluia. Ele clamou ao Senhor em oração, em humilhação e reconhecimento. Reconhecendo que eles tinham pecado. Que eles tinham desagradado a Deus. Que por isso que esse mal veio sobre aquele lugar. Por isso que o templo tinha sido destruído. Que oração que você tem orado ao Senhor quando você vem para a igreja? Deus. Será que a tua oração você tem culpado a Deus por tudo que está acontecendo na sua vida? Você tem colocado o que diante do altar do Senhor? Você tem reclamado diante do Senhor? Você tem questionado diante do Senhor? Aleluias. Não mudou nada nos tempos de hoje. As pessoas continuam do mesmo jeito. Deus. Hoje Deus está querendo se referir, não é o templo, a igreja. O templo que é você. Aleluia. Você é o templo do Espírito Santo. Como é que você está em ruínas? Em estado de miséria? De calamidade? Todas as áreas da sua vida? Aí você fala para mim, eu venho para o culto para ouvir uma palavra. Porque eu quero entender o porquê que isso está acontecendo na minha vida. Se eu estou indo para a igreja, eu estou participando dos cultos, pastora. Eu vou até no ensinamento. E Deus está falando assim, você vem. Mas como é que está o teu coração? Aleluias. Você tem abrido o teu coração para você falar para Deus que você tem pecado? Que você tem desagradado? Ele não somente pediu perdão por ele, mas ele pediu perdão por todos os seus familiares e por todos os seus amigos que tinham pecado e tinham afastado a presença de Deus. Muitas vezes é essa oração que o Senhor ele quer.
Você vem para a igreja, você quer que Deus faça uma obra na sua família, mas você não deixa Deus fazer uma obra na sua vida. Para através da sua vida você ser um canal de bênção e interceder pela tua família. Você é incapaz de orar pelo ministério a qual você congrega. Aleluias. Deus está falando aqui do poder da oração. Você tem que aprender a orar. A oração que o Senhor ele quer que você faça. Glória a Deus. Ele se lamentou e ele chorou. Eu duvido, irmão, alguém chorar por uma causa de um irmão que está passando uma situação. Deus. Você vai chorar quando acontece dentro da sua casa. Mas raramente quando tem alguém na igreja fora, você vai falar, nossa, a irmã está passando por uma prova. Você vai falar, amém, irmã, nós vamos orar. Mas é difícil, irmão, alguém se comover de uma maneira que ela venha chorar para ela se colocar no lugar daquela pessoa. E entender a dor daquela pessoa. E começar a interceder pela vida daquela pessoa. Glória a Deus. Enquanto nós estávamos louvando aqui, o Espírito Santo me tomou por quê? A irmã já chorou muito, ela teve uma perda. Uma perda que ninguém vai sentir. É impossível sentir, só se for em você perdeu um filho. Só que Deus falou para ela que ela já chorou tanto. Quem consolou ela hoje não fui eu, foi o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele enviou o Consolador, porque ele é consolador, ele é conselheiro, ele é príncipe da paz. Ele é um Deus justo, amoroso. A igreja precisa amar mais para servir a Cristo. Você não pode fazer nada, irmão. Você não pode dar uma oferta, você não pode louvar na igreja, você não pode abrir um culto se você não amar. Aleluias. O Espírito Santo falou que ela precisava desse consolo. Alguém poderia dar esse abraço, como ela recebeu naquele dia da perda. Só que o abraço do Espírito Santo é diferente. Deus falou que a partir de hoje as lágrimas dela irão cessar. Essa dor que ela está sentindo no peito. Viu, amada? Você sentiu um refrigério hoje. Há uma necessidade. Você que é crente, que você vem para a igreja, e quantos anos você já tem de igreja, de ministério? Você não tem sensibilidade emocional para você entender o que se passa com uma pessoa que entra dentro da igreja. Há algo errado com você, amada. Aleluia. Comece a orar. Deus chamou Neemias por quê? Porque ele olhou para o coração dele, serva. Ele sabia que Neemias, ele ia se colocar no lugar daquelas pessoas. Deus não vai te chamar para restaurar nada se você não se colocar no lugar de alguém. A tua família está sofrendo e você não está nem aí. Aleluias. Quantos anos já tem um parente seu que você não manda uma mensagem? No meio dessa pandemia, você não se coloca no lugar das pessoas. Você vem para a igreja e quer dizer que é crente e que serve a esse Deus. Quando Neemias estava em oração, eles chegaram com a notícia. O que ele poderia ter feito? Amados, Neemias ele estava em situação de quê? De exilado. Só que Neemias ele não estava sofrendo, porque ele estava dentro do palácio. E todas as pessoas que estão dentro do palácio, estão trabalhando para o rei, comem da comida do rei, têm as mordomias do rei. Aleluias. Neemias não estava lá, disperso no meio do povo, sendo maltratado, passando necessidade. Ele estava ali trabalhando para o rei, servindo o rei, como copeiro. O copeiro, antes dele levar o alimento para o rei, por lei, ele tinha que experimentar. Se ele levava um vinho para o rei, primeiramente ele tinha que experimentar aquele vinho, se não estava envenenado, antes do rei tomar. Então ele bebia das bebidas do rei. Aleluia. Ele comia na mesa do rei, das mesmas comidas do rei. O que Neemias podia ter feito quando soube a notícia? Olha, o povo está em situação de miséria. Eu estou aqui comendo e bebendo. Ó, se o povo está sofrendo aí fora. Ó, aleluia. Se tem coronavírus, se tem pandemia, eu estou trabalhando, eu tenho meu salário cai todo mês está lá. Ó, não estou nem aí. Fulano está doente no hospital, não é meu irmão, não é minha filha. Aleluia. Ah, o filho da irmã morreu, não é meu parente. Não estou nem aí. Deus. A crise está assolando, mas eu estou dentro do palácio. Não é problema meu. Eu vou te dizer uma coisa muito séria que Deus está falando aqui. Você vai ficar dentro da igreja há 10 anos, você só vai ficar esquentando o banco. Deus não vai dar nada para você. Aleluia. Ou você começa a orar do jeito que Deus quer, ou você toma o teu rumo. É isso que Deus está falando, porque Deus não vai fazer nada na tua vida. Deus não vai abrir porta, Deus não vai te levantar espiritualmente.
Porque muitos podem ser enganados através dos olhos dos homens, mas de Deus não. Porque Deus, Ele te conhece por dentro e por fora. Ele sabe se Ele te der o que você vai fazer. Você não se conhece. Quer conhecer uma pessoa, dá poder para ela. Aleluias. Dá poder para ela. Veio a palavra de Deus. E o que aquele homem fez? Ele orou e jejuou. Quem faz jejum aqui? Aleluia. Diz glória a Deus. Aleluia. É? Faz, né? Geralmente, irmão, você vai fazer jejum por alguém de dentro da sua casa. Mas você não vai jejuar por uma pessoa que é de fora. E nem muito menos por uma pessoa que você não conhece. Agora você imagina esse homem. Ele jejuou por pessoas que ele não conhecia. Ele orou e ele jejuou. Sabe por quê? Porque o templo significava a igreja. E o que significa a igreja? As pessoas que ficaram lá fora. Não era aquela igreja que estava construindo em Jerusalém. A igreja significava aquelas pessoas que estavam em situação de calamidade. Então ele orou pelas pessoas. Aleluia. Ele orou por vidas, por ser salva. Irmão, você não vai crescer no louvor, na adoração, na pregação, se você não aprender o que é oração, você não aprender o que é jejum e você não aprender a amar. Não vai crescer. Deus, ele chamou ele e ele fez o quê? Ele orou e ele pediu perdão. Ele confessou não somente os pecados dele, mas o pecado do povo. Até quando você vai ficar tampando o sol com a peneira? Alguém lá na tua casa está fazendo algo de errado e você está passando pano. Aleluia. Por que em vez de você pedir para Deus levantar essa pessoa, você não pede para Deus para essa pessoa se consertar com ele? Para essa pessoa se arrepender dos seus maus caminhos e se converter a Deus. Por que você não ora por esse esposo? Senhor, ele precisa se arrepender. Não, Senhor, salva o meu marido. Mas que oração é essa, salva o meu marido? Você quer que Deus assim maqueie ele, traga ele cheirosinho e senta na igreja? De terno e paletó? E vem aqui na frente ter uma oportunidade? Mas lá dentro dele mesmo ele não mudou nada. O plano que de Deus tem de salvação, irmão, primeiro, as pessoas têm que se arrepender dos seus maus caminhos. Aleluia. Primeiro, elas têm que se arrepender dos seus pecados. Primeiro, elas têm que aprender o que é amar o próximo e amar Deus. Deus chamou Neemias porque sabia que ele tinha um amor muito grande e que só ele poderia reconstruir os muros de Jerusalém que estavam destruídos. Primeiramente, você quer crescer, Deus vai te dar uma peleja a qual muitos foram e não conseguiram guerrear. Mas Deus vai colocar na tua mão e você vai vencer, como eu falei para ela ontem. Na hora que eu falei, irmão, toma a frente desse negócio. Ela falou, irmão, mas eu não sei louvar. Deus está falando aqui. Deus confirmou na quarta-feira. Você quer ter vitória, crescimento? Deus vai dar a prova. Faz a prova aí. Aleluia. Agora tem gente que quer ter vitória. O Senhor está dando a prova na sua mão. Você está fugindo. Você nunca vai Glória a crescer. Deus. Deus deu uma peleja para Davi. Quem deu a peleja para Davi? Quem Deus mandou Davi para frente da peleja? Davi. Foi Deus, não foi o homem. Porque Saul, ele tinha falado o quê? Eu preciso de um homem forte, um soldado valente que maneja bem a arma para enfrentar ele. Olha lá que nós estamos correndo risco. Não foi ele que falou, vai Davi você. Foi Deus que falou com Davi, eu vou te honrar. Vai lá que eu vou contigo. E Davi foi no nome do Senhor dos Exércitos. Davi só foi reconhecido como um grande rei e um grande general do exército depois da batalha que ele teve com Golias. Glória a Deus. Se você não vencer no meio dessa luta que Deus está colocando na sua vida, você não vai ser promovido como nada. É Deus. O que está te atrapalhando de você evoluir e crescer espiritualmente? Jesus está falando assim hoje, a tua família está em destruição. A obra que eu tenho não diz respeito só à tua vida, diz respeito à tua casa. O teu ministério começa dentro da tua família. Foi falado ontem no culto. E não adianta querer entrar pelo meio, é pelo começo. Tem começo e tem meio. Você vai ter que tirar esse embaraço. Aleluia. Glória a Deus. A obra é dentro da tua casa. Aleluia. Começa a colocar a tua casa. Aleluia. Começa a interceder pela tua família. Deus não quer só você dentro da igreja. Ele orou e ele teve vitória. O Senhor falou com ele. Sabe por que Deus respondeu? Porque enquanto Neemias estava orando,
e jejuando, ele não deixou de fazer o seu serviço, amada. Porque é assim, enquanto você ora, você continua trabalhando para Deus. Porque ali você está confiando. É, Deus. Ele se achegou na presença do rei para servir o rei estava lá. Mas como o rei conhecia Neemias, na hora que o rei olhou para o seu semblante, estava triste. Mas nenhuma só palavra saiu da boca dele. Ele foi, fez o seu trabalho de servir o rei. O rei olhou para ele e falou: olha, você tem alguma coisa. Você não é assim. Sabe por quê? Porque quem trabalha na obra sempre trabalha com alegria. Neemias, quando ele estava lá servindo o rei, ele serviu com alegria. Mesmo ele estando preso, ele ainda continuou sendo obediente e fiel. Aleluia. E o rei falou para ele: você está triste, algo está acontecendo, me fala o que está acontecendo. E ele foi e contou: eu estou triste porque o meu povo, ele está em situação de miséria. O templo onde eu congregava está destruído. Na mesma hora o Senhor tocou no coração do rei para que viesse liberar ele, para que ele fosse para Jerusalém, reconstruir os muros da cidade. Aleluia. E retomar a obra de Deus. Mas sabe por que Deus tocou no coração do rei? Porque Neemias era um homem de oração. Porque quando você ora, irmão, o céu se move em seu favor. Você está falando: irmão, eu não vou conseguir. Você não vai conseguir. Quem vai conseguir é Deus na sua vida. Mas Deus, Ele quer que você comece a se mexer. Começa a orar. Começa a jejuar. A oração certa que o Senhor, Ele quer ouvir. E o rei falou para ele: eu vou te liberar. Vai lá para a cidade. Deus está falando aqui: você tem que começar a sair da tua casa e fazer a visita para aquele teu parente. Aleluia. Que está precisando de ti. Glória a Deus. Lama sobedecaia. Quando Deus dá uma obra para você, as pessoas vêm para a igreja: Deus tem uma obra na minha vida. Irmão, a obra é serviço. A obra é trabalho. Aleluia. O que é o trabalho, amada? Você vai fazer uma faxina, né? Você pega uma casa enorme para fazer uma faxina. Você chega lá na casa, você vai de cabelo solto, maquiada? Você vai de salto fazer uma faxina? Você amarra o seu cabelo, você põe uma roupa velha, você arregaça a manga e você vai trabalhar. Não vem dizer que você vem para a igreja, você fala que quer servir a Deus e você só quer pegar o fácil. Servir a Deus não é isso. Se Deus colocar uma obra na tua mão, Deus está falando que a tua família, você vai ter que arregaçar a manga, porque tem muito trabalho. Deus falou para ele assim: vai na cidade. Mas Deus, Ele liberou, não liberou? Mas chega lá, irmão, estava em destruição, tinha que ser levantado. Tinha que arregaçar a manga. Alguém faz a obra sozinho? Não. Foi falado: quando você tiver que fazer uma obra, geralmente nunca vai só, né? Deus está confirmando, tem que ser em dois. Você vai ter que chamar alguém para te ajudar. Aleluia. Mas não é qualquer pessoa que você vai chamar. Você vai chamar um Josué, um Caleb. E ali ele foi. Ele convocou umas pessoas que estavam dispostas a pôr a mão na massa. E Deus está falando aqui: Deus está dando visão de quem quer e quem não quer aqui dentro. Aleluia. Pôr a mão na massa. Fazer a obra. Porque a obra de Deus, ela é grande, ela precisa ser feita. Só que Deus, Ele fala como? Ele vai contar com pessoas. É, Deus. Para o trabalho. Porque, irmão, as pessoas estão em destruição. Muitos estão com as suas vidas destruídas, em situação de miséria, e precisa que a igreja do Senhor, ela venha se levantar para fazer a obra. Aleluia. Vamos para o versículo 6, o capítulo 6. E toda vez que você se levantar para fazer uma obra, o inimigo vai se levantar junto com você, para querer paralisar aquilo que Deus, Ele tem na sua vida. Só que agora Deus está abrindo, Ele está dando visão espiritual, Ele está abrindo os seus olhos, para você entender que não é para você parar. Quantas vezes o inimigo quis paralisar para que você viesse parar? Só que agora o Espírito Santo, Ele está falando: tem pessoas aqui que você já tomou a decisão e você não vai voltar mais atrás. Aleluia! No capítulo 6 fala: os inimigos conspiram contra e intimidam. O que é intimidar? É querer barrar.
ele vai fazer o quê? Ele vai querer, irmão, falar assim pra você: você não vai, porque se você for, a gente vai ameaçar a tua vida. A gente vai tocar naquilo que mais dói em você. Porque o inimigo, ele é ameaçador. Só que Deus, ele fala: se ele te chamou, você não tem que temer a ameaça do inimigo. Ele é maior e ele está com você. Aleluias. Ah, pastora, como eu vou vencer? Somente se eu for para a igreja no final do culto você orar por mim? Não. Deus está falando que ele te deu uma boca. Começa a abrir essa boca e começa a clamar o nome do Senhor. Glória a Deus. A palavra de Deus fala que sucedeu que, ouvindo Sambalat e Tobias, Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia mais brecha alguma, ainda até este tempo não tinha posto as portas dos portais. Sambalat e Gesem mandaram dizer: vem, congreguemos juntamente nas aldeias, no vale de Onom. Porém, intentavam mal. Aleluia. Amém? No meio da tua caminhada, você vai encontrar pessoas para te prejudicar na vida. É, Deus. Sempre é assim. Por isso que Deus, ele fala que o crente, ele tem que ter discernimento espiritual. O que eu estou querendo te falar hoje, direcionado da parte do Senhor: você não vai ter discernimento se você não orar e pedir dons para Deus. Você precisa de dons espirituais no meio da caminhada. Você precisa ser selado pelo Espírito Santo. Você precisa da armadura de Deus, irmão. Porque pessoas que estão ao teu redor vão querer usar palavras lançadas pelo inimigo contra a tua vida para querer te intimidar, para você não conseguir. Quantas pessoas até de dentro da tua família têm falado: não, o que você está fazendo? Isso é perca de tempo. Você está indo para a igreja agora? Ah, vai entrar no grupo de louvor agora? Sabe quem são esses? Os Tobias, Sambalat. Pessoas usadas pelo inimigo. Eles vão chegar a dizer que são seu amigo, mas no fundo, eles vão querer saber o que está acontecendo na sua vida, para lá eles poderem tentar. Só que Deus, ele está falando aqui: cuidado com quem você anda e com quem você fala. Aleluia. Deus. Porque se palavras fossem resolver muitas coisas, a nossa vida estava garantida. É, Deus. Por tantos conselhos que nós tínhamos recebido aí no mundo. Só que o homem e a mulher de Deus temente, irmão, ele ouve o conselho da palavra de Deus. Glória a Deus. Ele anda conforme a palavra de Deus. Então você vai começar a falar menos e vai orar mais. Aleluias. Vai começar, irmão, a parar de ir para certos lugares onde o Senhor, ele não quer que você vá. Vai parar de escutar pessoas que não têm conselho bom para te dar. É, Deus. Aleluia. Primeira coisa, irmão, eu estou com a minha vida sentimental ou profissional. Se você quer um conselho para a tua vida profissional, você vai ouvir de pessoas que cresceram profissionalmente para te dar um conselho. Não de pessoas derrotadas. Se você tem um problema na tua vida sentimental, você vai ouvir de pessoas que têm a vida sentimental, têm um casamento abençoado. Você não vai poder querer expor a sua vida, dependendo do ambiente, o Senhor, ele não vai estar presente. É, Deus. Aleluia. As pessoas querem sair pra balada pra arrumar namorado, pra casar. Casamento, irmão, você não vai arrumar ninguém na balada. Porque na balada eles não querem casar. É, Geralmente quem está naquele ambiente, ele quer se aproveitar, ele não quer casar. Então você tem que ver o ambiente onde você frequenta. Agora, se você estiver na presença de Deus, aquilo que foi saído, a palavra de Deus, aquilo ali, irmão, vai se cumprir na sua vida. Porque é lançado do céu. glória a Deus. Deus está falando hoje aqui. Você aceitou Jesus, Deus está falando. Você quis o quê? Restaurar a sua vida. Você quer restaurar a sua vida. Você quer restaurar a sua família. Só que o inimigo, ele vai colocar pessoas. E você tem que entender que tem pessoas que não vão andar junto com você nessa caminhada. Aleluia. Tem pessoas que vai ficar para trás. Glória a Deus. E o que eles fizeram? Eles fizeram uma carta para o rei, escrevendo um monte de mentiras, falando de Neemias, para que o rei viesse tirar a vida dele. Só que eu vou dizer para você, que naquele tempo, uma reconstrução do muro demoraria anos. Porque hoje, a tecnologia é avançada para você fazer uma construção. Você vai bater uma laje, vê um concreto, dependendo, joga lá em cima, aquela laje, em quantas horas ela já é batida. Para as pessoas construírem um prédio, eu fico vendo agora, é rápido para fazer um apartamento. Só que naquela época, uma reconstrução, ela demoraria anos. Mas quando Deus está no negócio, né? Aleluia. Sabe quanto tempo foi
que Neemias gastou para reconstruir os muros de Jerusalém? 52 dias. Glória a Deus. Porque Deus estava no negócio. Aleluia. Por quê? Porque ele se propôs a orar e a buscar. Ele pediu perdão e ele pediu uma nova chance para o povo. Ele chorou e ele lamentou, ele se arrependeu. E o Senhor falou para ele que iria reconstruir. Só que Deus precisaria de pessoas com boa vontade. Hoje, para você fazer a obra de Deus, Deus ele fala que ele vai contar com pessoas para fazer a obra dele. Deus tem que levantar Neemias na terra, Josué. Deus tem que levantar Moisés para levar a palavra para o povo. E Deus está falando que ele te levantou como um grande líder. Aleluia. Dentro da tua família. Glórias. Glória a Deus. Não fique esperando tudo que saia do altar. Não, porque a pastora tem que ir na minha casa. Porque a irmã tem que ir na minha casa fazer oração. Eu vou barrar isso aqui. Você tem que começar a orar dentro da sua casa. Já tem aqui na igreja para você vir ouvir a palavra. Glória. Você precisa se levantar como uma pessoa de oração. Como um profeta. Aleluia. Outra coisa, se você rejeitar, tem pessoas que estão rejeitando o que Deus está dando. Deus já falou que te chamou, você rejeita. Deus fala que ele dá dom para outra pessoa. Aleluia. Aleluias. Você sabia disso? Quando você rejeita o que Deus tem na sua vida? Glória a Deus. Irmão, não rejeita o que Deus tem na sua vida. Porque quando você rejeita algo do Senhor, o inimigo ele vem com força. E ele entra. Aleluia. Ele entra. Alamandaraia. Fique de pé, vamos orar. Aleluia. Quando Neemias soube que os inimigos estavam querendo interromper a obra, porque o diabo vai querer interromper a obra que Deus tem na sua vida, Aleluia. Neemias estava em vigilância. Porque quando o crente ora, ele vigia na terra. E o que Neemias fez? Ele levantou guardas. Enquanto um estava trabalhando, o outro estava de guarda, vigilante, para saber se o inimigo não estava querendo entrar. Deus ele está falando aqui, tem pessoas aqui que você precisa aprender a tapar suas brechas. Aleluia. Tá? Não adianta vir aqui no final do culto pedir oração. Começa a tapar as brechas que você tem dado para o inimigo entrar na sua vida. Tem hora, irmão, que Deus ele quer a tua obediência. Aleluia. Obediência ao Senhor. É o temor à palavra. Enquanto eles estavam ali guardando com as suas espadas, outros estavam construindo os muros. Enquanto outros vinham com a notícia falando, olha, Sambalat e Tobias, eles estão querendo intentar contra a nossa vida, Neemias. E agora o que Neemias fez? Neemias falou, eu não tenho tempo, porque estou ocupado com uma grande obra. Deus, ele está falando aqui, para de ouvir conversa que sai daí do mundo. Você está preocupado com as coisas do mundo, irmão. E você diz que não tem tempo para as coisas de Deus. Aleluia. O tempo que você gasta para ouvir conversas que não é para você ouvir, era o tempo para você estar orando e tampando as suas brechas e buscando a presença de Deus. Aleluia. Irmão, é verdade. Você quer ser um crente ungido? Um crente apto a pregar a palavra? Um levita? Um adorador? Um presbítero? Uma diaconisa? Deus ele falou aqui, ele não vai colocar pessoas despreparadas para a obra. Primeiro Deus ele está querendo te preparar para a obra. Aleluia, Deus. Então você precisa entender que nem todos os lugares convém mais você estar. E nem todas as conversas convém de um homem e de uma serva de Deus falar. Aleluia. Sabe qual é o guarda que Deus está falando hoje? Não é o guarda que está lá na vigilância, é o guarda da tua boca. Guarda a tua língua. Guarda os teus pés dos lugares onde você anda pisando. Aleluia. E não, eu estou fraca. Estou sentindo uma opressão. Hoje Deus está revelando por que você está assim. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu creio que o Senhor quer restaurar vidas. Pai, eu creio que o Senhor quer restaurar a nossa família, porque o Senhor é o Deus de restauração. Pai, o Senhor é o Deus de aliança. Senhor, não importa se essa aliança foi quebrada.
Não importa, meu Pai, se essa pessoa está em situação de miséria. Porque o Senhor é o Deus de restauração. Senhor, era para ter demorado anos, mas demorou 52 dias. E eu creio, meu Pai, se essa pessoa está nesse propósito, ela está em oração por essa causa. Senhor, tem pessoas aqui que ela começou a jejuar, ou ela vai começar. Porque o Senhor é Deus. E o Senhor está confirmando hoje nesse mundo. Eu creio que o inimigo pode ter falado, meu Pai, que vai demorar anos. Mas eu profetizo em nome de Jesus que a bênção dessa pessoa ela vai chegar a dias. Pai, em nome de Jesus. Pai, que a nossa oração hoje venha chegar diante do trono do Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, Pai. Senhor, perdoa as nossas fraquezas. Todas as nossas atitudes que têm desagradado ao Senhor. Senhor, aquilo que nós falamos, aquilo que nós pensamos. Nos ensina, meu Pai, a obedecer a Tua palavra. Abre a nossa mente, o nosso entendimento. Nos dê sabedoria. Senhor, nos ensina, meu Pai, a guardar nossa boca. Afasta, Senhor, de nós tudo aquilo que não pertence a Ti. Coloque pessoas na nossa vida, meu Pai, que venham nos conduzir para o bom caminho. Quantos aqui, meu Pai, precisam de pessoas para orientar? Quantos têm pedido, meu Pai, conselhos nos lugares errados? Ah, Senhor, quantos, meu Pai, têm ouvido pessoas erradas? Jesus, nós te pedimos hoje que as nossas vidas, no meio das dificuldades, cremos, meu Pai, que o Senhor estará conosco e nós iremos vencer. Tudo, meu Pai, que acontece na nossa vida é permissão do Senhor. E que se hoje, meu Pai, nós estamos passando por uma luta, que nós venhamos engrandecer o Teu nome, porque no meio dessa luta o Senhor vai mostrar que o Senhor é Deus. Pai, eu sei que a caminhada não é fácil. Te servir, meu Pai, a porta ela é estreita, porque a larga é a que conduz à perdição. Mas ensina o Teu povo, meu Pai, a não desanimar no meio do caminho. Quantos aqui, meu Pai, já Te aceitaram? Já desceram as águas, Senhor, e não permaneceram? Não é isso que nós queremos, Senhor. Uma igreja, meu Pai, anêmica. Uma igreja, meu Pai, que não respeita a Tua palavra. Senhor, uma igreja, meu Pai, que não tem compromisso. Nós estamos orando, meu Pai, para que o Senhor venha levantar pessoas fiéis, pessoas verdadeiras. Quantos, meu Pai, tem escandalizado o Teu nome? Senhor, quantas palavras nós temos que ouvir quando vamos pregar o Teu Evangelho? Muitas pessoas têm manchado o Teu Evangelho. Pai, nós não queremos, meu Pai, que através da nossa vida venha um escândalo. Porque nós queremos, Senhor, através da nossa vida, ganhar pessoas para o Teu reino. Que a nossa vida, Jesus, venha ser um testemunho vivo. Não é por muito falar, mas com as nossas atitudes. Eu creio, meu Pai, que a presença do Espírito Santo de Deus, quando chega num lugar, acontece algo diferente. Irmão, que você venha ser cheio do Espírito Santo. Que quando você for visitar alguém da tua família, que você entrar por aquelas portas, as pessoas saibam que tu é uma mulher de Deus e um homem de Deus. Por aquilo que você traz para dentro daquela casa e para dentro daquele lar. Que no abrir da sua boca, pessoas venham se converter através do seu testemunho. Para pensar, irmão, é tremendo. Será que se hoje você chegar na casa de algum familiar, as pessoas vão ver Jesus na sua vida? Pelas atitudes com que você tem feito? O que adianta estar na igreja e as pessoas aí fora, você fala, mas eu não estou nem aí. Tem sim, irmão. Você tem que se preocupar com o testemunho que você está dando. Uma hora você está aqui, mas outra hora lá no mundo as pessoas não te reconhecem como uma serva do Senhor. Isso é preocupante. É o nome do Senhor Jesus que está em jogo. Eu falei para Deus, eu quero ser um testemunho, meu Pai, aonde eu chegar no Teu nome, que eu venha engrandecer o Teu nome através da minha vida. Isso é muito sério. Pare de achar que tudo é normal. Deus está falando, isso não é normal. Peça perdão para Deus hoje na oração. Quais são as tuas fraquezas? O que tem te afastado, irmão? É normal você vir para o culto, você não sentir vontade de louvar, você não sentir vontade de adorar. É normal você vir para a igreja, irmão, você não querer fazer a obra de Deus. Isso não é normal. Aleluia. É o inimigo querendo intimidar a tua vida. Não aceite isso. Deus te chamou para servir.
O que é servir é estar disposto ao serviço na casa de Deus. Nós fomos ontem fazer um curso de capelania. E a gente já é capelão sem saber. Glória a Deus. Por que é você ser um capelão? Capelão é você estar a serviço religioso da comunidade. É a serviço do povo em geral.